Comunicação não verbal. Transmitir e receber mensagens sem dizer sequer uma palavra, apenas com os movimentos do corpo, tom e ritmo vocal. Dominância. Qualidade de um caráter que se prepondera sobre alguma coisa. Alguma coisa. No contexto desse vídeo, qualquer coisa que tente te colocar para baixo, sejam outras pessoas ou então seus próprios pensamentos. Imperador. Aquele que impera, reina e governa. Aquele que domina a própria mente, que domina a própria vida. Imperialista. Nesse contexto, no nosso contexto, pessoa favorável à política de expansão territorial, sendo esse território as suas próprias barreiras individuais e sociais. E se você clicou nesse vídeo, você quer transcender essas barreiras, inspirar respeito e dominância somente com a sua linguagem corporal. Até porque as interações humanas são mais complexas do que parecem. Durante uma simples conversa, existem inúmeros sinais sendo emitidos, tanto por parte sua quanto por parte do seu interlocutor ou interlocutora. O fato é, esses sinais dizem bem mais do que as próprias palavras, e o resultado de uma interação depende quase que inteiramente deles. Então você fez uma ótima escolha se interessando por esse tema, e eu já vou te adiantar que você tá no vídeo certo. Opa, fala Imperador! Meu nome é Gabriel Pereira e eu já vou começar dizendo que uma linguagem corporal dominante precisa ter energia. Não importa se a sua energia é alta ou baixa, ou seja, se você é um cara mais falante ou um cara mais tranquilo. Para os dois tipos de personalidade, ter firmeza e energia nos posicionamentos é muito importante. Energia na sua fala, energia no aperto de mão que você dá com aquele sorriso vibrante, energia nessa coroa que eu sei que você já tá deixando aí nos comentários. O ponto é, você precisa demonstrar atitude, demonstrar que você está disposto a liderar, que você está firme, porém confortável. Um sorriso genuíno, sutil e estratégico cumpre muito bem esse papel. Ele é como seu cartão de visita, transmite confiança, como alguém que está seguro de si e não se intimida com a situação ou com a pessoa que está conversando. Lembrando que exagerar na abertura do sorriso, no tempo de duração e nos momentos dele vai te fazer parecer forçado ou um pouco nervoso. Isso não significa que você não possa dar aquele sorriso largo e extravagante em momentos propícios para isso. O seu aperto de mão, assim como o resto do seu corpo, precisa comunicar segurança. Eu já falei que o aperto de mão tem que ser firme, mas em uma intensidade equilibrada. Não tão forte a ponto de quebrar a mão de alguém, e nem tão fraco parecendo uma banana podre, se é que me entende. Além disso, presta muita atenção no posicionamento das mãos. A palma da mão virada para baixo transmite um autoritarismo, uma certa arrogância. Já ao contrário, a palma da mão virada para cima transmite submissão. Obviamente, o ideal é que você fique com a mão média, com o polegar apontando para cima e a palma da mão pro lado. Inclusive, é provável que você se depare com alguém tentando usar o aperto de mão arrogante contigo. Nesses casos, é só virar a mão dele durante o cumprimento, ou então colocar a sua mão esquerda por cima da mão dele. A gente forma a primeira impressão de alguém nos primeiros segundos de contato, então fazendo isso você não se deixa intimidar e ainda mostra que você domina muito bem a situação. Agora, deixa eu te falar um pouco sobre gestos. Primeiro, palma das mãos visíveis. Segundo, gestos calmos e uma velocidade moderada. Terceiro, gestos calculadamente representativos, para literalmente prender a pessoa na sua explicação e demonstrar que você sabe do que está falando. Convenhamos, cara, ninguém curte ou leva a sério aquela conversa chata e monótona, que só te estimula, ou tenta te estimular, através dos sons. As pessoas precisam ver as suas palavras. É estritamente necessário você colocar suas falas em um plano tridimensional, e gestos calculados fazem isso com maestria. De novo, gestos calculados e ilustrativos são diferentes de gestos pacificadores, que servem para aliviar a tensão da ansiedade, com algum movimento repetitivo que só demonstra a falta de confiança. Territorialidade. Quanto mais espaço você ocupa, mais dominante você parece. Dentro das normas do bom senso, é claro. Isso vale tanto para o seu corpo quanto para objetos. Se liga. Nós, seres humanos, tendemos a interpretar os objetos, de forma consciente, como se fossem uma extensão do nosso corpo. Portanto, é plausível que você seja espaçoso, que utilize desses itens para fazer a mesma coisa que você faria com seu corpo. Mas, de novo, com bom senso para não invadir o espaço de ninguém e nem deixar ninguém desconfortável. E por falar em desconforto, como você demonstra dominância diante de uma situação em que alguém está tentando te deixar desconfortável? Aquela famosa tiração de sarro, aquela atitude infantil de te inferiorizar diante de outras pessoas. É simples, irmão. Basta ficar totalmente puto, levantar e partir pra porrada. Isso se você quiser demonstrar fraqueza e insegurança. Para dominar a situação nesses casos, uma postura aberta, confiante e relaxada é perfeita. Mantenha um contato visual forte,
fazendo uso do sorriso ou até rindo junto com a pessoa. O segredo é demonstrar que não importa o que saia da boca dela, não vai ter o poder de te deixar desconfortável, porque você se tornou tão seguro de si mesmo que já não se importa mais com o que outra pessoa está pensando de você. Isso fica evidente pela maneira que você se comporta, como alguém que domina a si mesmo. Um cara que domina a si mesmo consegue lidar facilmente com as situações. Inclusive, para dominar as situações, você também precisa saber a hora de não entrar nelas e também a hora de se retirar. Imagina que você está caminhando em direção a duas pessoas para abrir uma conversa ou então entrar em uma conversa que já está rolando. Nessa hora, entra em ação o seu modo observador. Um modo onde você fica 100% presente, prestando atenção aos mínimos detalhes, principalmente na linguagem corporal das outras pessoas. Se você vê que essas pessoas te cumprimentaram, mas logo depois já voltaram a direcionar o corpo de frente um para o outro, não abrindo espaço para você, saiba que você não é bem-vindo ali, pelo menos não agora. Um grupo receptivo geralmente vai abrir a roda, ou seja, abrir a angulação do corpo para que outro indivíduo se encaixe ali. O problema de muitos caras é não perceber isso. Ao abordar uma mulher ou tentar enturmar com outros caras, eles recebem todos os sinais de rejeição corporais, mas infelizmente esperam o famoso toco para entenderem que não são bem-vindos naquela conversa. Nesses casos, cara, é muito melhor você simplesmente sair da conversa, ainda se mantendo em uma postura confiante. Ou então, continuar a abordagem, só que com mais calma, com foco de transmitir confiança para as pessoas do grupo. Beleza, Gabriel, você já falou das minhas mãos, do meu tronco, dos meus movimentos, dos grupos e etc. Mas o que eu faço com os meus pés? Cara, isso varia bastante da posição em que você tá, mas via de regra, os pés afastados na largura dos ombros e com as pontas direcionadas para fora são percebidos como parte de uma postura aberta, ou seja, uma postura confiante. Agora você precisa saber do seguinte: se você quer realmente ser um homem mais dominante na sua própria vida, esse tipo de comunicação precisa fazer parte do seu ser. Você precisa praticar essas posturas até que se torne natural. Caso contrário, serão apenas mudanças que você faz ocasionalmente antes de voltar para o seu estado inicial, e de nada vão adiantar para uma verdadeira mudança a longo prazo. Mas fica tranquilo que não são anos de prática para internalizar esses comportamentos. Inclusive, eu vou até fazer uma previsão aqui. Logo você vai estar conversando com alguém e vai estar tão imerso e tranquilo com a interação que vai perceber que você se esqueceu de se atentar à sua própria postura. Porém, quando você voltar a atenção para ela, vai ver que mesmo se esquecendo de se atentar, o seu corpo naturalmente reproduziu uma comunicação não verbal dominante, porque você internalizou tudo o que eu falei aqui. E nessa hora, você vai lembrar da gente e vai lembrar desse vídeo.